A paz do Senhor para todos. E aqui está eu novamente, né? Fazendo mais um vídeo do canal. Aleluias. Tive uma semana abençoada e eu espero também que todos tiveram uma semana abençoada por Deus. E eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para mim e para você. Como estão as nossas vidas de oração? Como está o nosso depósito de oração? Romanos 7, verso 19. Paulo falou, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Se você soubesse o bem que faz uma oração, você não deixaria de orar um só dia. Tem um louvor antigo e o título dele é 24 horas. Esse louvor fala que nós temos tempo sim. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para descansar, temos tempo sim. Eu te convido a procurar a letra desse louvor. O louvor 24 horas. Deus fala que há tempo para tudo sim. E eu já quero estar lendo com vocês a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração maravilhosa. Jesus vivia em oração. Jesus vivia falando na palavra, né? Na Bíblia Sagrada, a importância de uma vida de oração. Então vamos lá ler para nossa meditação João 17, no Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 24. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. A parte A. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste. Para pensar um pouco aí, aqueles que me deste. Deus nos deu para Jesus. Todos aqueles que aceitam essa gloriosa palavra. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, o Filho de Deus. Aqui a palavra de Deus fala, né? Continuando aqui no verso 25. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste, sabe que tu me enviaste. Sim, eu, você, que reconheceu Jesus como Filho de Deus. Aleluias, que adora Ele em espírito e em verdade. E foi através de Jesus que nós também passamos a conhecer Deus, né? Aleluia. Isso para que o amor que tens por mim, Jesus falando, estejam neles e para que eu também esteja unidos com eles. Oh, oração maravilhosa de Jesus. Está em João 17, tem 26 versículos nesta passagem bíblica e eu te convido a ler ela todinha. Em 1 João, capítulo 2, e o verso 6 fala assim: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Se você diz que está unido com Deus, então por que você não tem uma vida de oração? Não é aqui que está falando a palavra de Deus?
Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu, orando em todo o tempo. Sejamos imitadores de Cristo. Não é isso que Paulo falou? Por que nós não podemos imitar a Jesus na sua vida de oração? Hein? Vamos sim ter tempo para ficar de joelhos dobrados, falando sim com o nosso Pai Celestial. Em Mateus 26, a partir do verso 36, Jesus ora no Getsêmani. Jesus passou tudo isso aqui por amor a você e a mim. E hoje você não tem tempo para dobrar os joelhos, para falar com Ele, para agradecer a Ele pelo que Ele passou. Você precisa urgentemente se preocupar com a sua vida de oração. Jesus ele foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E ali Jesus, disse para eles: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu. Ali ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, porque estava chegando o momento de ele enfrentar aquela via dolorosa. E no verso 38, Jesus fala daquela grande tristeza que ele estava sentindo. Aquela tristeza era muito grande, ele disse assim, que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Jesus ia morrer como homem. Jesus, Filho de Deus, ele despiu de toda a sua glória. Ele veio aqui no corpo, como ser humano, para passar aquela dor que ele passou. E aqui ele convida os discípulos a orar com ele, a estar com ele, unidos em oração com ele. No verso 39, Jesus fala para Deus, o Pai dele, afastar dele esse momento que ele iria passar, ou seja, afasta de mim este cálice. Não foi assim que Jesus falou? Aí no verso 40, Jesus volta. E novamente ele encontra os discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? No verso 41 ele fala: vigiem, ore para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é vocês conseguir. Vocês precisam viver, vocês precisam ter uma vida de oração. Como é triste quando nós estamos passando por momentos difíceis, que nós precisamos de uma resposta urgente de Deus, e ali a gente fala, ou seja, eu convido meu marido, ou seja, ou o marido convida a esposa e fala: vamos orar junto, vamos dobrar os joelhos junto, vamos buscar a face do Senhor juntos. Ah, que tristeza é quando nós somos deixados sozinhos a buscar a face do Senhor. Isso traz uma tristeza para os nossos corações, sim. Como nós gostamos, quando aparece uma irmã de oração falando assim, pode contar comigo, irmã. Eu estarei de joelhos dobrados com a irmã. Eu estarei intercedendo junto com a irmã nesta situação. Como é maravilhoso quando nós encontramos alguém que ora conosco, alguém que chora conosco, alguém que está unido conosco nas orações. Aí a gente, lendo a passagem do jovem Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel procurou não se contaminar ali com as coisas ali, do Egito. Ele procurou a viver
longe do pecado. E ali Daniel era observado por ser um jovem temente ao Senhor. Eles queriam achar motivo para condenar, né? Daniel, para levar alguma coisa para o rei Dário, para falar que Daniel estava desobedecendo a ordem do rei ali, né? Eles tentaram até que eles acharam uma acusação contra Daniel, onde eles foram falar, né? Rei Dário, Daniel, ele desobedeceu o decreto do Senhor, ele está, né? Falando com o seu Deus. Mas o rei Dário gostava tanto de Daniel, mas ele não podia voltar atrás ao decreto que ele assinou. Então, ele permitiu que eles jogassem Daniel na cova dos leões, não é assim? E ele, naquele dia que ele teve que tomar essa decisão contra a vontade dele, diz que ele não dormiu, ele não comeu, ele ficou em jejum. Mas no outro dia, quando ele soube que o Deus de Daniel tinha guardado ele ali na cova dos leões, ele ficou muito contente. E ali, lendo esta passagem bíblica, eu fiquei muito alegre, eu senti a presença de Deus. Quando nós somos realmente, quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, quando nós somos realmente homens e mulheres de Deus, nós levamos outros a glorificar o nosso Deus. E essa passagem, eu vou ler aqui uma passagem bíblica para vocês sobre o que o rei Dário fez. É lindo demais. Daniel 6, o verso 26, 27 e 28. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. E Daniel continua a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Verso 27, o rei reconheceu que o Deus de Daniel tem socorro, tem salvação, aleluia, e que ele faz milagres e maravilhas. O rei reconheceu que esse Deus salvou Daniel de ser morto, devorado pelos leões. Olha que maravilha quando nós temos uma vida de oração. Quem ora não perde tempo, mas quem ora ganha tempo. E quando nós começamos a ter uma vida de oração, quando nós começamos a ter esta intimidade na oração com Deus, nós começamos também a ser intercessores. Aí você começa a ver que na sua rua tem vizinhos que precisam ser salvos, na sua família precisa de pessoas a serem libertas, e ali você começa a amar esse momento da oração, você começa a valorizar, você começa a ter gosto pela oração. Não é assim que Paulo, né, nos fala em 1 Timóteo, capítulo 2? Quando nós começamos a viver uma vida de oração, quando nós temos a certeza para onde nós estamos indo, nós queremos arrastar as pessoas, né? Nós queremos incentivar as pessoas a orar, nós queremos ver as pessoas salvas, que elas entrem, né, no reino da glória junto conosco, não é assim? O Espírito Santo clama, eu quero almas. Quando nós dedicamos a oração, nós começamos também a interceder por almas, a ganhar almas para o reino de Deus. 1 Timóteo 2, 1, o verso 1 e o 2 fala: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Se a gente, né, despreza a prática da oração,
nós estamos... Quando nós deixamos de orar, nós nos tornamos vulneráveis no mundo espiritual. E quando nós começamos a orar, até o nosso próximo ganha, né? Quando nós decidimos ter uma vida pautada na oração. Aí, verso 2 fala: ore pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Aqui está falando para você orar pelo seu prefeito, para você orar pela área da política, né, do Brasil. Quando você volta à prática da oração, tudo ao seu redor se torna abençoado pela sua oração. Olha como é importante ter uma vida de oração. E a profetisa Ana, né? Olha que exemplo maravilhoso de oração. Ela tinha 84 anos de idade. Ela não saía do templo. Ela vivia em jejum e oração. O jejum, o momento da consagração é muito importante. A profetisa Ana, ela ficou viúva, né? E aí ela resolveu dedicar, né, a sua vida agora somente para o Senhor. E quantos hoje que não conseguem consagrar? Quantos levanta de manhã, não tira um dia da semana para consagrar a sua vida? Já levanta correndo, né? Para o copo de café, já quer ali, né, o seu desjejum, corre para o celular, corre para tanta coisa, mas não pode ficar uma manhã somente ali voltada, né, a ler a palavra de Deus, a louvar o nome do Senhor, a interceder, a estudar a palavra de Deus. Venha dar mais valor às coisas do Senhor. Venha sim a lutar para, como se diz Paulo, né, aquilo que eu não quero é o que eu preciso fazer. Aquilo, a nossa carne não quer ficar de joelhos dobrados, não quer ficar adorando o Senhor, não. Mas é necessário nos esforçarmos para estar sempre em contato com as coisas de Deus. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus na oração. Sabe aquele momento que aperta mesmo, ou seja, né, aperta o calcanhar? Sabe aquele momento que não tem saída, que o negócio é colocar o joelho no chão e ficar ali para Deus intervir na situação? Se você está passando por situações assim, eu sei que você também tem experiências com Deus na oração, porque eu sei que eu estou falando com homens e mulheres também que gostam de orar. Mateus 6:6 nos convida para um particular. Eu amo esta passagem bíblica. Tem momentos na nossa vida que é necessário, sim, entrar, né, para dentro do nosso quarto, fechar a porta e ficar ali orando, ficar ali batendo na porta do céu, ficar ali, ó, insistindo com Deus para que a nossa vitória venha, né? Mateus 6:6 fala, né? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e fica ali no secreto com Deus. Fica ali orando até tocar o céu, né? Até tocar o céu. E quando orar também, se você quer algo de Deus, se você quer uma resposta de Deus, você tem que aprender a orar. Você tem que fazer igual no verso 10, né? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, porque Deus sabe o que é bom para nós. E a palavra dele fala, né, muito bem assim naquele versículo bíblico. Tem uma música no mundo, né, uma música mundana, né, que fala assim: deixa o mundo te levar. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós não agir assim como o povo do mundo, né? Romanos 12, verso 2 fala, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixa que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito
e agradável a Ele. Esta é uma vida pautada na palavra de Deus. É orar sobre aquilo que nós queremos, sobre a resposta que nós queremos de Deus, mas dizer a Ele que seja feita a vontade dEle, porque afinal de contas, Ele sabe o que é bom para nós. Valorize o culto de oração. Valorize as orações em conjuntas, as orações entre os irmãos na congregação. Isso faz um bem para nós. Procure a participar de cultos, de orações. Procure chegar mais cedo no culto. Procure orar no começo do culto junto com os irmãos. Não é assim? E esta passagem bíblica, ela se encontra em 2 Crônicas. Aqui fala, né? Aqui nos aconselha, né? Então, se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aqui fala de uma oração conjunta, uma concordância, não é assim? A palavra de Deus fala, né? Tudo fala assim, ó. É Mateus, capítulo 18 e o verso 19 fala assim: eu afirmo a vocês que isso também é verdade, todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês, 2. Agora você já pensou uma congregação, os irmãos unidos, buscando ao Senhor por algo, todos juntos, por um propósito, todos juntos? Com certeza terá muitos cultos de ação de graça, porque o nosso Deus, Ele nos ouve e Ele responde às nossas orações. Ninguém que chegou até Ele, ninguém saiu sem uma resposta. Ninguém. Porque o verso 20, né? O verso 20 de Mateus 18 fala, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. É necessário estar reunidos na congregação, junto com os nossos irmãos, buscando a face gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Afinal, Jeremias 33:3, Jeremias 33, verso 3 fala: clamas a mim e responder-te-ei. Aleluias, glórias a Deus. Eu acho eu acho lindo, eu acho maravilhoso aquela passagem bíblica daquela mulher que ela vai importunar o juiz para resolver a causa dela. E ali Jesus contando esta parábola, um versículo que me chama muita atenção. O verso 7 de Lucas 18 fala assim: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Não. Jeremias 33:3 fala